Queridos ouvintes, é chegado o momento da palavra do Senhor e a palavra que Ele propõe aos nossos corações no dia de hoje, nesta sexta-feira, se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 21, que diz o seguinte: Tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus. E lhe disse com insistência: Minha filhinha está morrendo. Venha impor as mãos sobre ela para que seja salva e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Mais adiante, a partir do versículo de 35, nós vamos ver: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: A sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: Não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: Por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: Menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. Glória a Deus. Aleluia. Amados, todos nós, em algum momento de nossas vidas, nós enfrentamos situações que parecem impossíveis de serem solucionadas, não é verdade? São momentos em que a notícia é ruim, em que a porta se encontra fechada, em que o diagnóstico ele assusta, ou então a esperança ela parece desaparecer de nossas vidas. Talvez alguém que está nos ouvindo neste momento esteja refletindo acerca dessa passagem. Esta passagem esteja falando ao seu coração em um momento em que você se encontra com um coração fechado ou pesado, em que você se encontra preocupado com alguma situação, ou até mesmo achando que não existe mais solução para uma determinada situação que você tem enfrentado. Mas a palavra de Deus, ela nos mostra algo poderoso. Deus, Ele ainda opera milagres. Glória a Deus por isso. Amados, nessa nossa reflexão de hoje, nós encontramos a história de um homem chamado Jairo. Ele era líder da sinagoga, um homem respeitado, mas ele estava vivendo uma dor enorme. Sua filha ela estava muito doente, à beira da morte. E sem saber mais o que fazer, ele foi até o último recurso que ele tinha, que era ir até Jesus. Amados, é importante que nós compreendamos alguns princípios aqui, nesta palavra a qual nós estamos meditando. O primeiro deles é que a fé, ela nos leva até Jesus.
Quando Jairo ele encontrou Jesus, ele se lançou aos pés dele e fez um pedido como pai, desesperado. Ele disse: minha filha está morrendo, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva, para que ela seja curada. Veja algo importante aqui, querido irmão, querida irmã. Jairo ele tinha posição, ele tinha influência, ele tinha respeito, mas naquele momento ele entendeu que somente Jesus poderia ajudá-lo naquele momento de adversidade. Muitas vezes nós tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças, sozinhos, de maneira independente. Nós procuramos soluções humanas, nós procuramos estratégias, nós procuramos conselhos de outras pessoas e só depois nós nos lembramos de buscar a Deus. Mas Jairo ele fez a escolha certa. A gente vê que ele foi de encontro até Jesus. Talvez hoje você esteja enfrentando uma situação difícil em sua vida. Talvez você esteja enfrentando um problema familiar, ou uma enfermidade, ou uma crise financeira, ou até mesmo uma luta emocional. Mas eu digo para você hoje, faça como Jairo. Jairo ele deu o primeiro passo e caminhou rumo a Jesus. Ele foi em busca de Jesus. Leve o seu problema até Jesus. Somente Ele é capaz de suprir essa necessidade que você precisa. O segundo princípio, queridos irmãos, importante para nós meditarmos hoje, é que as notícias, muitas vezes que nós recebemos, as situações que nós vemos e percebemos à nossa volta, elas tentam destruir a nossa fé. Enquanto Jesus estava indo, ele estava caminhando rumo à casa de Jairo, pessoas chegaram trazendo uma notícia devastadora para Jairo. Elas disseram: tua filha morreu, não incomode mais o mestre. Amados, humanamente falando, parecia que não tinha mais jeito. Parecia que todo o esforço que Jairo tinha dispensado, indo até Jesus, todo esse esforço, toda essa dedicação de ir até Jesus, parece que tudo foi em vão. Quantas vezes, queridos, nós também recebemos notícias que parecem destruir a nossa esperança, não é verdade? Palavras negativas que falam para nós, diagnósticos difíceis que nós recebemos, portas que se fecham, situações que aparentam ser definitivas. Mas foi exatamente neste momento que Jesus ele disse algo poderoso. Ele disse: não temas, apenas creia. Glória a Deus. Jesus estava falando o seguinte para Jairo: não deixe o medo tomar o lugar da sua fé. Amados, é importante que a gente compreenda que o medo ele paralisa. Agora a fé, ela nos mantém no caminho. Ela nos mantém caminhando com Jesus. Glória a Deus por isso. E o terceiro princípio que nós aprendemos com essa reflexão de hoje, com essa palavra de hoje, é que o poder de Jesus, ele é o operador do impossível na nossa vida. Não há nada impossível para Ele. Não há nada sequer difícil para Ele. Ele opera impossíveis na vida daquele que nele crê. Jesus, ele foi até a casa de Jairo. Todos estavam chorando e dizendo que não havia mais esperança, não havia mais nada o que ser feito na vida daquela criança. Mas Jesus entrou no quarto daquela menina, tomou ela pela mão e disse: Talitá cumi, que significa menina, levanta-te. Glória a Deus. E a palavra do Senhor diz que imediatamente a menina se levantou. Aquilo que parecia impossível se foi convertido em um milagre, amado irmão, amada irmã. Isso nos ensina algo maravilhoso. Para Jesus não existe situação sem solução. Não existe nada impossível. Aquilo que parece morto para os homens, sem solução,
ainda pode receber vida quando Deus age. Glória a Deus. Talvez hoje você esteja enfrentando algo que aparenta ser impossível de ser alcançado ou de ser vencido, mas essa mensagem quer lembrar todos nós de 3 verdades. A primeira é que nós devemos levar os nossos problemas, as nossas circunstâncias, as nossas lutas e batalhas até Jesus. Não carregue o peso sozinho. Ore e entregue a situação nas mãos de Deus. A segunda verdade é que nós não podemos deixar o medo nos dominar. As circunstâncias, elas podem dizer que tudo acabou, que não tem jeito, não há mais solução, mas Deus sempre, Ele tem a última palavra. Glória a Deus por isso. E a terceira verdade é que nós devemos continuar crendo. A fé não significa ignorar a realidade existente à nossa volta. Significa acreditar que Deus, Ele é maior que a realidade a qual nós estamos visualizando. Deus é maior do que as circunstâncias às quais nós estejamos enfrentando. Milagres, queridos irmãos, ainda acontecem hoje em dia. Deus ainda abre portas, Deus ainda restaura famílias, Deus ainda transforma histórias. Talvez essa semana tenha sido difícil para você. Talvez nesta sexta-feira você esteja cansado, preocupado ou até mesmo desanimado. Mas a voz de Jesus, ela continua ecoando hoje, em minha vida e em sua vida. Ele diz: não temas, creia somente. Basta crer, queridos. Quando a fé ela permanece, Deus pode transformar o impossível em um maravilhoso testemunho em nossas vidas. E aquilo que hoje parece um fim, pode se tornar o começo de um milagre. Glória a Deus por isso. Eu quero neste momento orar pela sua vida. Maravilhoso Deus eterno Pai, Pai querido, Pai amado, é no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que neste momento eu quero render a Ti gratidão. Gratidão por essa palavra abençoada. Pai, nós agradecemos a Ti, o Senhor que é um Deus de poder, um Deus que opera impossíveis na vida daquele que em Ti crê, um Deus que ainda opera milagres, Senhor. Pai, neste momento apresentamos diante de Ti cada ouvinte que neste momento, Pai, acompanha a nossa programação. Pai, o Senhor conhece as lutas de cada um. O Senhor conhece as situações, Pai, que cada um enfrenta, que muitas vezes aparenta ser impossível aos olhos humanos. Mas, Pai, eu peço a Ti que agora neste momento o Senhor visite cada coração. No nome do Senhor Jesus eu te peço, tira o medo, tira a ansiedade, tira o desânimo. Senhor, renove a fé de cada um, Pai. No nome de Cristo, Senhor. Pai, renova a fé, Pai, daqueles que se encontram cansados de lutar, cansados de caminhar, cansados de enfrentarem tantas adversidades e cenários contrários. Senhor, que o Teu poder venha a alcançar, Pai, aqueles que precisam de um milagre, seja em qual área for, seja na área familiar, na saúde, seja nas finanças, seja na vida espiritual. Senhor, cada um de nós escolhemos confiar em Ti. Senhor, assim como o Senhor disse a Jairo, nós também ouvimos hoje a Tua voz dizendo: não temas, creia somente. Glória a Deus. Senhor, nós declaramos hoje que o Senhor continua no controle das nossas vidas. Senhor, nós Te agradecemos e entregamos nossos caminhos a Ti, crendo que o Senhor, tudo o que for necessário, o Senhor há de operar em nossas vidas, porque o Senhor é o Deus que ainda opera impossíveis. Pai, louvamos, glorificamos e exaltamos o Teu nome nessa sexta-feira, sendo gratos a Ti por tudo, e Te pedimos que o Senhor receba essa oração e intervenha em nosso favor. É o que nós humildemente Te pedimos neste momento de oração, e nós Te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.